E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou criar um jogo da velha do zero em C, C puro, no Linux aqui, mas vai funcionar igual no Windows também, porque C é multiplataforma. Então para você que está aprendendo C, para pegar um pouco o funcionamento do programa, o fluxo do programa, as principais funções, me acompanha aqui criando esse jogo do zero, para você poder fazer um também. Então vamos lá aqui, ó, tô no Linux, vou abrir aqui a minha pasta de projetos, criar uma pasta aqui para o nosso projeto. Micadir velha, cd velha. Vou criar aqui o nosso velha.c. O touch ele serve para criar um arquivo aqui no Linux, ó. Então criei o velha.c. Aí eu vou usar aqui o VS Code mesmo, code ponto, ele já abre aqui pra gente com o arquivo velha.c aqui. Beleza? Eu vou fechar isso daqui porque a gente não vai precisar. Aqui um Ctrl igual, vou aumentar um pouco a tela. Então beleza, então um programa C, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma função main. Aqui eu vou colocar os argumentos de entrada, só porque eu prefiro sempre ter eles aqui. E return 0, só para ter um programa já funcional, um programa C vazio, né, não tem nada. Aqui em cima, eu vou adicionar os includes stdio para a gente poder ler os dados na entrada do usuário e imprimir dados na tela. E eu vou incluir também o stdlib, porque eu vou usar uma chamada para limpar a tela e aí eu preciso desse include. Esse include nada mais, né? Esse include, para quem está aprendendo C, ele vai pegar esse arquivo aqui, ó. Vai copiar todo o conteúdo desse arquivo e trazer aqui para o nosso na hora de executar. Se eu abrir aqui, ó, esse é o stdio, tem algum código aqui, e aí ele vai pegar, na hora de compilar, vai pegar todo esse código e trazer para o nosso programa, entendeu? E ele vai fazendo isso recursivamente, né? Os que estão dentro do include também vão. Mas beleza, vamos lá, vamos começar aqui simples, vamos fazer simples. Então, primeira coisa, é um jogo da velha, então ele tem que ter um tabuleiro de 3x3, né? Que é o tamanho do jogo da velha, né? 3 linhas e 3 colunas. Beleza? E aí, o que ele vai ter? São char. Então, por que aqui eu declarei como char, né? É um vetor, aqui é um array, né? De 3x3 de char. Char que é um tipo básico do C que ele serve para armazenar um caractere, uma letra ou um número, mas basicamente ele é um byte, né? Ele tem 8 bits de informação, então eu posso armazenar um número mesmo. A gente vai usar isso daqui a pouco. Então deixa eu colocar aqui, ó, 1, né? 2. O que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo esse nosso vetor, esse nosso array, com os números das posições na tela para o jogador poder escolher, né? Então 7, 8, e 9. Beleza. Então temos o nosso tabuleiro. O que mais que a gente vai precisar? A gente precisa de uma variável jogada para salvar o número da jogada, né? Em qual jogada a gente está. E eu vou precisar de... Bom, vamos por partes. O que vai acontecer então? Todo jogo é um loop. Então aqui, while, jogada o quê? Enquanto for menor do que 9. Porque a gente está falando de um jogo da velha, né? Ele tem no máximo 9 jogadas. Se chegou na última jogada e ninguém ganhou, então terminou, é empate. O que eu faço aqui? A cada jogada eu incremento o contador de jogada mais. Então enquanto jogada for menor do que 9, ele vai ficar nesse loop aqui. Entendeu? Começa aqui com jogada igual a 0, entrou no loop. É menor do que 9? É. Chegou aqui, incrementou, volta para cima. Agora é 1. E ele vai ficando assim enquanto o jogada for menor do que 9. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou limpar a tela. System Clear. E vou desenhar, né, o nosso tabuleiro aqui na tela. Então o que eu vou fazer aqui? Um printf.
barra N, pula uma linha. E aí, o que eu vou fazer mais? Eu vou fazer um loop dentro de um loop aqui. Então, igual a 0 e menor do que 3 e mais para a linha, né? Então são 3 linhas, então vai da 0 até a 2, a linha 0, a 1 e a 2, e o loop das colunas. Cada coluna, aqui J menor que 3, J mais. Beleza, então aqui eu tô fazendo um loop, né? De cada linha passa por 3 colunas. Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Para cada linha eu vou imprimir o caractere do tabuleiro, né? Então eu vou dar um espaço aqui, colocar um %C, vírgula, tabuleiro e J. E aí, enquanto não chegar no último, né? Bom, vocês já vão ver aqui na tela como vai ficar. Então, enquanto o J for menor do que 2, eu vou imprimir um separador de coluna, que é... Vou usar esse cara aqui, ó, o pipe. Beleza, imprimir aqui. Bom, terminou de imprimir uma linha. Pulo para imprimir a coluna, então printf. O que é esse... Opa. O que é esse barra N que eu estou usando? Barra N é o new line. Então quando eu mando um printf, no printf, né, um barra N, é para ele pular uma linha. É como se fosse o enter, assim. E if for menor do que 2, eu vou imprimir o separador de linhas, que eu vou fazer assim, printf 3 aqui, porque tem espaço, o caractere outro espaço, um sinalzinho de mais para ficar bonito, aí 1, 2, 3 de novo, mais 1, 2, 3. Beleza. E aí no final disso eu pulo uma linha para apresentar a mensagem para o usuário. Aqui é só o barra N mesmo. Beleza. Aí o que acontece? Não dá ainda para mostrar na tela. Deixa eu ver. Só para mostrar mais ou menos como está ficando. Aqui, Ctrl menos fica menor. Pera aí. Então estamos assim. Aqui abro o terminal. Então, aqui é um programa que já está bem básico, né? Ele não está fazendo nada, na verdade, ele está só imprimindo o tabuleiro na tela aqui 9 vezes. Mas vamos gerar só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, como eu estou no Linux, eu vou usar o GCC. Dá para usar o GCC no Windows também. Tem que instalar um outro programa, é o MinGW. GCC, aí eu vou passar o nome do arquivo que a gente criou, velha.c. Opa, tem que salvar o arquivo primeiro. Salvei. E aqui o nome do objeto que eu quero gerar, do objeto, né, do programa, do executável que eu quero gerar, velha. Eu falei de Windows, você podia estar usando o Visual Studio, por exemplo, no Windows, né, para C++, acho que seria prático também. Então, beleza, GCC, gerei aqui o executável, esse velha asterisco, esse velha em verde, ele é um executável no Linux, vou executar. Então, opa, saiu tudo bagunçado. Ó, a primeira linha saiu certa. Ah, tá, aqui nesse final precisa, eu não pulei a linha. Cadê? No final do... Aqui então, ó. É aqui. Não. Só preciso ter um aqui. Salvar, compilar de novo aqui, ó. GCC. Executar de novo. Beleza. Então, esse é o nosso tabuleiro do jogo, ó. Então, ele tem aqui os números, aí cada jogador, um de cada vez, escolhe uma posição até alguém ganhar ou acabar as jogadas. Beleza?
Então uma coisa que eu vou fazer já de cara é pegar todo esse código aqui, ó. Na verdade, tudo isso daqui. E vou criar uma função separada para o nosso código ficar mais limpo aqui. Então eu vou pegar aqui tudo isso, Ctrl X. Vou criar aqui em cima uma função, ó, chamada void, não precisa retornar nada. Void aqui ele quer dizer que a função não retorna nada. Vamos chamar de desenhar tabuleiro. Coloco o código aqui dentro. E aí aqui, onde estava todo aquele pedaço de código, vou só chamar o desenha tabuleiro. Beleza? Assim o código fica mais limpo, entendeu? E mais claro de entender também, porque assim, tudo isso daqui é para desenhar o tabuleiro. Mas batendo o olho você não sabe, né? Você olha aqui, você tem que parar e pensar e tentar entender o que isso quer dizer. Então, geralmente as pessoas vão e colocam um comentário aqui em cima escrito, é para desenhar o tabuleiro e tal. Mas o jeito mais limpo de fazer isso é criar uma função com um nome que é bem descritivo, né? Ó, tá falando aqui, ó, desenhar tabuleiro. Ou desenha tabuleiro. Desenha tabuleiro. Então eu não preciso nem comentar, né? Eu já sei o que é. Desenha o tabuleiro. E aqui, ó, eu vejo esse código, eu sei o que ele faz. Ele desenha tabuleiro. Aqui a gente tá tendo um erro, por quê? Porque eu criei o tabuleiro aqui na função main. E aí eu chamei essa função e na função eu tô tentando utilizar ele. Ele tá fora do escopo, né? Esse é o escopo, ó. Daqui da onde abre a chave até onde fecha é o escopo dessa função, certo? Então aqui, ó, daqui da onde abre até onde fecha é o escopo desse while, entendeu? Então quando você declara uma variável dentro de um escopo, ela só existe dentro desse escopo, ela não existe fora. Então como que eu faço? Para eu passar esse tabuleiro aqui para nossa função, eu teria duas opções. Ou eu poderia pegar esse tabuleiro aqui, tirar ele aqui fora e deixar ele global. Aí aqui o tabuleiro funciona, porque ele está no escopo do programa todo, então todo mundo enxerga. Ou o jeito certo, eu vou criar aqui um parâmetro tabuleiro e aí eu vou passar esse tabuleiro para cá por parâmetro tabuleiro. Aqui ele não entendeu porque eu acho que eu preciso pôr o tamanho, né? Na verdade eu acho que eu só preciso pôr o tamanho do segundo. Beleza, vamos ver se continua funcionando. A gente então refatorou, né? Tirou um pedaço do código aqui que estava grande, estava bagunçado aqui e transformou numa função. Vou compilar de novo. GCC velha menos o. Opa, aqui é velha com C menos o velha. Compilou. Velha. Continua funcionando do mesmo jeito, né? Só desenho o tabuleiro. Beleza, assim o código já ficou mais limpo. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente já está desenhando o tabuleiro, então a gente tem que pedir para o jogador escolher aonde ele quer, qual a posição, né, ele vai querer colocar. Então, jogador. Então, aqui eu vou já falar qual que é o número do jogador, qual que é o jogador, né? Porque a gente vai ter dois, tem o X e tem o 0, né? Vamos aqui, escolha uma posição de 1 a 9, né? Aqui o que acontece, porque eu já fiz isso antes, até eu não expliquei. O que é esse %C aqui, ó? Isso daqui é formatação do printf. Não é só o printf que usa essa formatação, mas é uma formatação do printf. Quando você quer mostrar um valor de uma variável ou ler o valor de uma variável, você tem que formatar, né, essa variável que você vai passar. Aí nesse caso aqui, ó, o %C significa que eu vou mostrar na tela um caractere, C de caractere, entendeu? Ó, o tabuleiro, ele é um vetor, né, um array de caractere, né, char, 1 byte. E aqui eu tô falando que eu vou mostrar um desses chars. Qual?
o da posição I, J, né? Que eu tô fazendo um loop aqui. 0 ao 3, 0 ao 3. Entendeu? Então ele vai pegar de um por um aqui e vai mostrar na tela. 1, 2, 3. Beleza. O jogado aqui quebrou. Ah, tá, porque eu não terminei aqui. Aí o que acontece, né? Jogadas. A gente tem aqui o jogada que vai ser incrementado. Então o primeiro jogador é o X, o segundo é o bola, né? Então é o X e o 0. Ou O. Ó. E aí o que acontece? Cada vez que jogar, a gente incrementa o contador. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro jogador é o par e o segundo jogador é o ímpar. Entendeu? 0 é par, 1 é ímpar. 2 é par, 3 é ímpar, assim por diante. Então aqui como que a gente faz para saber qual que é o jogador aqui, ó? Eu vou usar um operador ternário. Vou fazer assim, jogada. Resto da divisão por 2. Se for igual a 0, se for um número par, então eu vou mostrar na tela um X. Se não, eu vou mostrar na tela um O. Beleza? É isso aí. Então conforme vai incrementando, né, ele vai escolher um jogador diferente aqui. Como que funciona esse operador ternário, né? Ele é igual a um if em uma linha só. Vou até copiar aqui só para mostrar para vocês como ficaria no if. Ficaria assim, ó. Para você aprender a ler esse operador ternário aqui, ó. If tal coisa. Se não, tal coisa. Entendeu? Aqui é... Então o que acontece, ó? Como que você lê esse operador ternário? Aqui entre parênteses, né, você tem a expressão que você vai estar avaliando. E aí então, se for verdadeiro, você põe um ponto de interrogação para avisar que você está avaliando essa expressão. Se for verdadeira, eu respondo a primeira coisa, 2 pontos. Se não for verdadeiro, é a segunda coisa. Então ele é um operador ternário porque ele tem três processos aqui, né? 3 passos. A validação, a avaliação da expressão, o primeiro retorno e o segundo retorno. Beleza, não perdendo, assim a gente vai gastar muito tempo. Então beleza, pedimos para o jogador falar aqui qual a posição que ele quer, mas a gente tem que ler essa posição. Então para isso a gente vai usar o scanf, que ele funciona de uma forma bem parecida com o printf, mas o printf mostra na tela e o scanf lê da tela. Então aqui a gente está pedindo um número, então é %d, provavelmente de um número decimal, né? E a gente vai ler esse valor que o jogador vai digitar para uma variável. Então eu vou criar aqui uma variável para armazenar a posição que o jogador escolheu. Então posição. E aqui é o seguinte. A gente está falando de C. Isso daqui é uma variável, né? Então tem um int aqui, tem um espaço na memória reservado para eu colocar um número aqui. O scanf vai ler esse número e preencher essa posição para mim. Então eu não posso passar o posição assim, o valor da posição. Eu tenho que passar um ponteiro para minha variável para que o scanf possa acessar essa minha variável e colocar um valor aqui para mim. Não sei se ficou claro, mas a gente fala mais sobre isso depois também. Então aqui eu li, né, o que o jogador digitou. Então eu vou validar. Se a posição que ele digitou for menor do que 1 ou a posição que ele digitou for maior do que 9, as únicas opções válidas aqui, né, são de 1 a 9. Então se o que ele digitou for menor do que 1 ou maior do que 9, eu vou avisar aqui que ele não podia ter feito isso. Então posição inválida. Escolha um número entre 1 e 9. Barra N para pular a linha. O que mais? Tá, vou deixar uma mensagem aqui para ele assim, ó. Pressione Enter. Bem clássico de
programas de terminal. Aqui tem uma pegadinha. Eu vou fazer um get char para ler o enter que ele digitou. E aí, depois que ele digita, eu volto para o começo do nosso loop. Então ele vai digitar, volta para o começo do loop. Aí aqui agora eu quero saber quem é o jogador atual para eu poder pegar o que ele foi... Porque assim, se ele digitou algum número errado, vai cair aqui, vai voltar para o começo sem incrementar a jogada, certo? Para o mesmo jogador jogar de novo. Mas se a posição que ele digitou foi válida, então eu vou pegar essa posição e vou marcar, né, no nosso tabuleiro. Então eu vou escrever aqui, jogador atual. Quem é o jogador atual? É o X ou é o 0, né? Então eu vou usar o mesmo operador ternário que a gente usou aqui em cima. Opa. Aqui. Aqui. Tá, mas aqui não precisa ser int, pode ser char. Funciona como int também. No C, todos os tipos de dados é só uma representação do tamanho da memória que ele vai reservar para essa variável. Então, na verdade, um char, ou um int, ou um long, a gente consegue trabalhar do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter aqui um int posição igual a um b, que ele funciona numa boa. Para ele isso aqui é normal, entendeu? Depois eu explico por quê. E aí a gente já vai entrando mais fundo no C. Lá ele. Então tá, aqui a gente sabe quem é o jogador. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que marcar no tabuleiro o X ou o 0, né? Dependendo da posição que ele colocou. Então como eu sei que isso aqui já vai complicar um pouco, eu vou criar uma função aqui. Que retorna char, vai ser jogar. Beleza? Por que eu fiz ela retornar char? Porque eu vou retornar se a jogada é válida ou não. Porque e se o jogador escolhe uma posição que é válida, né, entre 1 e 9, mas alguém já jogou, né? Então vou chamar aqui um jogar. If jogar. Se a jogada foi inválida, eu vou mostrar esse erro todo aqui para ele de novo, né? A diferença é que eu não vou falar posição inválida, eu vou falar posição já ocupada. Aqui eu vou mudar para 29. O jogador tá aqui. Beleza, tá, mas aí a gente tem que preencher, né, esse jogar. Preencher o jogar. Eu vou ter que saber qual a posição que eu escolhi, né? Então aqui eu escolhi o 5. Então eu tô falando da linha 1, coluna 1. E eu vou marcar um X aqui. Então o que eu preciso aqui na minha função jogar? Eu vou precisar do tabuleiro. E eu vou precisar da posição. E eu preciso saber quem é o jogador atual também, né? Beleza, então vamos lá embaixo aqui, preencher, vamos passar o nosso tabuleiro. A posição tem ali em cima a posição. E o jogador atual que eu acabei de criar aqui. Coloquei char aqui. Posição podia ser char também, se a gente quisesse otimizar o código e tal, para ocupar menos memória, mas é besteira. Então tá, vamos preencher então essa função jogar. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Primeira coisa que eu preciso saber de qual linha e qual coluna eu tô falando, né? Por exemplo, aqui, ó, como eu falei, eu escolhi o 5, então eu tô falando da coluna 1, da linha 1, coluna 1. Então aqui eu preciso ter a linha e a coluna. E aqui como que a gente faz para descobrir qual é a linha e qual é a coluna baseado na posição? Primeira coisa, a posição aqui ela tá com um número a mais do que
do que a posição no vetor, né? Porque você sabe que no array, por exemplo, a primeira posição é 0, a segunda é 1, 2, então começa a partir do 0. E aqui a gente, para facilitar, né, a visualização do usuário, a gente está começando a partir do 1. Então a posição menos 1. E aí aqui eu vou dividir por 3. Por quê? Digamos que eu tenha escolhido o número 3. Escolhi o número 3 aqui. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 3, 0. Então eu estou falando da linha 0. Beleza? O 9 aqui, por exemplo. 9 menos 1, 8. Dividido por 3, 8 dividido por 3, 2. Né? Então eu estou na linha 2 aqui. Linha 2. Linha 0, linha 1 e linha 2. Beleza? Aí para pegar a coluna, a gente vai fazer uma coisa parecida. Posição menos 1. Só que aqui eu vou pegar o resto da divisão por 3. Por quê? Você me pergunta. Porque se eu escolho, por exemplo, aqui o número 6. 6 menos 1, 5. 5 dividido por 3 dá 1 e sobra 2. Então aqui é o resto da divisão. É quanto sobra quando eu divido por 3. Então 5 dividido por 3 dá 1 e sobra 2. 2 que é a nossa coluna aqui, ó. Coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Esse tipo de truquezinho matemático assim sempre vai cair. Na verdade acontece em todas as linguagens. Em C acontece bastante, mas acontece em todas as linguagens, né? Então vamos lá. Tenho que pegar, então eu já sei qual a linha e qual a coluna, eu só tenho que marcar no nosso tabuleiro. Então eu posso fazer assim, ó. Tabuleiro. Linha. Opa, linha. Coluna. É igual ao jogador atual que eu tô pegando ali em cima, né? Que é o X ou o O. E aqui eu vou, sei lá, vou retornar a verdade só pra gente testar uma coisa. Olha o que vai acontecer agora. Tô na jogada, tô pegando, jogar. Vamos ver se tá funcionando até aqui. GCC velha.c menos O velha. Compilou sem erro, tá aqui nosso executável, velha. Então, beleza. Ele desenhou o nosso tabuleiro. Tá falando, ó, jogador X escolheu uma posição. Então, eu vou escolher a posição 5. Vamos ver se ele vai marcar. Marcou o X corretamente, tá vendo? Jogador O escolhe uma posição. Então, eu vou escolher a posição 2. Marcou corretamente. Voltou pro X. 1. Voltou pro O. 4. Por 3, 6. Eu tô fazendo o caminho feliz, né? O que todo programador sempre faz quando tá testando. Mas você repara que, ó, o X já ganhou ali, né? Ó, na diagonal invertida. Mas ele não sabe porque a gente não criou uma função para verificar se alguém ganhou, entendeu? Então ele tá indo até o final. Quando chega no final, o jogada já não é mais menor do que 9, é igual a 9 e eu simplesmente encerro o programa. Inclusive aqui eu vou fazer uma coisa para quando encerrar o programa, eu também tenho uma mensagem, né, avisando que encerrou. Então, fim do jogo. Pressione Enter para sair. Para N. Getchar. Eu coloco esses dois getchar aqui, que é para ele limpar o buffer e ficar esperando o usuário apertar alguma coisa, entendeu? Aqui a gente está falando para apertar Enter, mas ele qualquer tecla vai funcionar. Bom, deixa eu diminuir aqui para dar uma olhada como está ficando. Então o que a gente já tem aqui? Ó? A gente começa o programa, tem o tabuleiro, tem o loop, desenha o tabuleiro, né? Tá aqui em cima nosso desenho do tabuleiro. Bonitinha. A gente pergunta pro jogador qual que é a posição, valida a posição, joga a posição. Ah, então, mas aí tem uma coisa aqui, ó. Joga a posição. Eu vou mostrar aqui para você entender o que tá acontecendo. Velha. Ó, o jogador X escolhe 1. O jogador O escolhe o 1 também. Ele só substituiu ali, ó, tá vendo? Ele não tá validando se alguém já escolheu essa posição antes de escolher. Por quê, né?
Porque aqui na hora de jogar, a gente só preenche aqui no tabuleiro e pronto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai validar se essa posição já foi escolhida. Então se... tabuleiro, linha, coluna for diferente do X, e tabuleiro, coluna diferente do O maiúsculo. Então, eu só vou atualizar, né, o meu tabuleiro se essa posição ainda não foi ocupada. E aí aqui eu retorno nossa. Deixa eu aumentar. Caso contrário, eu retorno 0. O que está acontecendo, né? Ó, o jogador escolheu uma posição, chamei a jogar. Se essa posição não está preenchida nem com X, nem com O, aí eu preencho e retorno 1. Se não, quer dizer que essa posição já foi preenchida, né? Seria um else aqui, aí eu retorno 0, avisando que... Aqui, ó, 0, avisando que essa posição já foi ocupada. Como que eu sei aqui, né? No C, esse caractere... No C, no C++, no C Sharp, no Java, no JavaScript... Esse ponto de exclamação aqui no começo, ele significa uma inversão, é para inverter o valor. Então, ó, um if aqui. Num if, quando ele avalia a expressão que está dentro do parênteses, se o valor da expressão for 0, então ele entende que é falso. Se for diferente de 0, ele entende que é verdadeiro. Então, 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 1 milhão é verdadeiro, 0 é falso. Entende? E aqui, com esse ponto de exclamação, eu estou invertendo essa expressão. Então, se o retorno aqui do jogar for 1, inverte o verdadeiro, que é verdadeiro, né? True. Então, eu inverto para falso e não entro aqui, né? Porque eu vou entrar aqui só se for verdadeiro. Então, se no caso aqui de uma jogada inválida, né? Uma posição já está ocupada, eu retornei 0, o 0 que é falso, ele inverte para verdadeiro e entra aqui no nosso if. Tudo bem, eu percebi agora que eu poderia simplesmente também inverter aqui, tirar daqui e inverter aqui os valores. Mas tem essa questão da semântica, né? Do que a gente quer dizer com o código. Então aqui no código, ele retornar 1 quer dizer um problema e retornar 0 quer dizer que tá ok. Tudo bem também, funciona assim para mim. E aí a última parte que falta, então, é a gente verificar se alguém ganhou, né? Se formou uma linha, ou uma coluna, ou um transversal. Então vamos criar uma função que verifica vitória. Eu tenho que ter um retorno também, vou colocar aqui um char, verifica vitória. Eu preciso só do tabuleiro, nesse caso. Só vou analisar o tabuleiro. E aí, o que vai acontecer? Se verifica a vitória passando o tabuleiro, se retornar true, né, significa que alguém ganhou. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma função... Não, eu tenho a função para desenhar tabuleiro. Então vou chamar aqui uma função para exibir desenhar tabuleiro, passando o tabuleiro, e vou falar assim, ó, o jogador, eu tenho qual que é aqui o jogador, é o jogador atual aqui em cima, o jogador C venceu 3, pula uma linha. Claro, eu tenho que falar aqui jogador atual. Beleza? Mais alguma coisa? E eu tenho que quebrar aqui já o nosso loop. Break para quebrar o loop. Para eu não continuar o jogo depois que alguém já venceu, entendeu?
Beleza, vamos trabalhar aqui na nossa verifica vitória. O que é verificar vitória, né, no tabuleiro? É saber se tem uma linha, ou uma coluna, ou uma transversal com o mesmo caractere, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Se a gente encontrar um padrão de vitória, vamos retornar 1. Significa que verifica a vitória verdadeiro. Se não, vamos retornar falso. Então eu já começo colocando aqui um retorno, porque se eu precisar compilar para testar alguma coisa, já está funcionando, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um loop por linha, e depois um loop por coluna, e depois verifico assim, e depois verifico assim. Então, int igual a 0, int igual a 0, e menor do que 3, e mais. Então aqui, ó, if. Tô pensando em mudar o nome desse tabuleiro mas tá bom, vamos deixar assim mesmo. Se tabuleiro i da linha i, né? A gente tá verificando da primeira linha. Se a coluna 0 for igual ao tabuleiro i da coluna 1 e tabuleiro i da coluna 1 for igual ao tabuleiro i da coluna 2, significa que temos um vencedor, certo? Ó, se a posição 0 for igual à posição 1 e a posição 1 for igual à posição 2 na linha, então eu tenho uma linha, alguém ganhou, né? E aí eu retorno 1 aqui de verdadeiro. E aí o que eu vou fazer? A mesma coisa para as colunas. Então for i 0 e menor do que 3 e mais e aí dessa vez eu vou fazer na vertical, entendeu? Tabuleiro 0 e igual a tabuleiro 1 e esse é o tipo de código que é muito fácil entrar bug e é muito difícil encontrar o bug. E tem muito detalhezinho, ó. E é muito fácil ler errado, confundir um i com com qualquer coisa. 2. Opa. E retorna 1 também. Validei já as linhas, as colunas. Então agora um if para a coluna para uma diagonal e para outra diagonal. Então if tabuleiro. A diagonal é mais, entre aspas, fácil, eu não preciso de um loop, porque ela só tem assim, ou essas três são iguais, ou essas três são iguais. Entendeu? Então eu vou colocar até aqui, ó, se tabuleiro 0, 0, né? A primeira posição aqui, ó, 0, 0. For igual ao tabuleiro 1, 1, né? Porque é aqui, ó, 0, 0, linha 1, coluna 1 aqui, linha 2, coluna 2 aqui. Então, e tabuleiro 1, igual tabuleiro. Então, retorno true também. 1, né? Que eu falo true, mas quer dizer que é diferente de 0. Diferente de 0 é verdadeiro no C. E aí agora o invertido, né? Que seria aqui. Então é o 0, 2, 1, 1 e 2, 0.
Aí eu acho que é isso agora, não é? Vou pensar um pouco, vamos olhar o código de novo. Como que tá? Opa, ficou muito pequeno também. Então a gente já tem aqui, desenha tabuleiro, joga e verifica a vitória. Vamos aqui. Tá, vamos testar então. Ctrl C para quebrar a execução. Deixa eu pôr para cima, pegar o GCC da velha. Rodou. Velha, então vamos lá. X. 1. 2. Peraí. Posição de ocupado. Apertei 1 de novo. Posição de ocupado. Tente novamente. Beleza, X de novo. Então 3. Aí 4. Aí 5. 6. Eu vou tentar a vitória aqui. Eu vou colocar o 9 do X. Não pegou a vitória. Por quê? Tem um erro aqui. Vamos ver. 00. Deixa eu ver uma coisa. Então parece que era só por causa desse 3 faltando aqui, mas eu não entendi muito bem por que ainda. Eu tenho que parar e pensar por que isso daqui. Então vamos até colocar no outro aqui também. Beleza. Então a gente já verifica a vitória, tudo certo. Tá, vamos continuar o teste, peraí. Antes de falar que tá tudo certo, salvei. Velha.c. Menos ó, velha. Vamos executar de novo. Porque eu acho que tem um caso de teste que a gente não tá... Opa. Eu ganhei sem querer. Eu quero ver o que acontece se empatar. Entendeu? Como que eu empato aqui? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Aí então aqui eu ponho 8 pro X. Pro 7 pro 0 e 9 pro X. Fim de jogo. Jogador X em... tem si mesmo no final. Tentar mais uma vez. 1, 4. 7. 2. Fim de jogo. Então. Ele não fala que ninguém ganhou. Então tá certo. Mas eu quero criar aqui, antes do fim de jogo, quando for empate, para ficar claro, foi empate, se o jogada chegou até o 9, então eu quero mostrar, né, na tela que deu empate. Vou limpar a tela aqui. E aí vamos... não precisa. Mostrar de novo. Desenhar tabuleiro. Passando o nosso tabuleiro. E que mais? Vamos pôr uma mensagem aqui. Empate. Beleza? Agora o jogo ficou completo, então espero que você tenha entendido assim o funcionamento mais ou menos que a gente fez, né? Quebrar o código em funções, os ifs, né? Essa questão dos loops também. É um código bem simples, né? É o primeiro projeto que eu tô fazendo assim, então tenho um pouco de paciência também. Primeiro projeto assim, gravando e fazendo ao vivo, né? Esse nervosismo de ver todo mundo fazendo, de todo mundo me fazendo. E então é isso, tá aqui o nosso jogo. Bonitão aqui, nosso jogo da velha. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha, segue no Twitter aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.